Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. De volta aqui, Conexão Esperato. É um programa aí, a gente vemos agora Marcelo Maia, diretamente lá de Porto Alegre, fazendo um bate-papo sobre o cenário econômico. Um abraço, Marcelo, que sempre engrandecendo, enriquecendo o programa Conexão Esperato. A gente está um momento aí de semana bem conturbada acho que não nos investimentos do país, né, em relação à expectativa econômica, como é que vai ser essas questões, muitas discussões aí, principalmente na Câmara. A gente recebe a cada momento aí informações das articulações que vão ocorrendo, principalmente para aprovar algumas reformas necessárias para o país voltar a crescer, né? Então, muita coisa. Até a gente estava conversando, né, Ronaldo, agora a expectativa até de queda de mais 2 pontos percentuais, né, no juro, né? Informação do Banco Central, né? Exatamente, informado pelo presidente do Banco Central, só o presidente do Banco Central. Se as reformas passarem, forem aprovadas dessa forma que foram propostas, a expectativa tem espaço para mais 2 pontos percentuais. Uma Selic, então, Felipe, de 4,5%. Nossa, imagina, né? 4,5%. 100% CDI, crédito, né? Isso é importante dizer. E para quem se pergunta, tá, mas e para minha vida normal, eu empresário, autônomo, quero financiar minha casa, minha educação, o que significa isso? É um juro menor, né? Um crédito com juro bem menor, o fluxo de caixa menos apertado para as empresas, para empreender, né? Aquele que fala muito em juros baixos, a gente pode estar entrando num cenário aí de realmente juros baixos, né? Isso impacta tanto para ter um comparativo. A maioria dos empréstimos das grandes empresas do país é atrelado ao CDI mais uma taxa. Então, vamos dizer, empresas que têm empréstimos 3 anos atrás, pegando um CDI de 14, agora um CDI de 6,5. Então aquela parcela da dívida reduziu muito. Exatamente. Então essa empresa teve um lucro maior, um spread maior, pode investir maior. Então isso para a economia é muito interessante. É a alavancagem saudável que a gente fala, né, Felipe? Não tá juro 14, daqui a pouco meu spread, minha margem de ganho no produto, não vale a pena eu investir no produto para aumentar minha fábrica. Agora, se eu conseguir pagar 6,5 ao ano, muito mais baixo, vale a pena eu pegar um empréstimo grande, contratar mais pessoas e tentar vender mais, produzir mais. Exatamente. Então é um país totalmente diferente, né? A gente vê assim um país totalmente diferente, né? Se houver realmente se houver uma boa vontade, né, de resolver realmente esses problemas, né, que vão nos assolando, né? Porque o contrário realmente complica bastante a situação, né? E por isso são os motivos do dólar, principalmente. Agora o dólar futuro em torno caindo 0,65397 na bolsa de valores, bolsa subindo, principalmente por essas informações, né? A gente vê que a notícia não impacta rapidamente, né, Felipe? Mas depois a coisa vai se reajustando novamente. Então, a principal lição é não se apavore, né? Exatamente. O dólar começou a subir, meu Deus, o dólar vai disparar. Calma. Veio uma notícia ruim de Brasília, mas já vem uma outra. Temos que ver realmente, se for para votação, o que vai acontecer. Vai passar o texto exatamente assim? Vai ser uma reforma muito desidratada? Vão tirar muitas coisas? Isso realmente vai impactar. E a questão que falou, um novo momento, exatamente um momento que o país nunca viveu. Exatamente. Uma Selic tão baixa, um real estável, uma projeção de reformas, mais de uma reforma. Então, é um horizonte que o Brasil nunca viveu. Realmente, nós estamos entrando numa nova fase que tem tudo para consolidar o país e tentar recuperar essa década que nós falamos do PIB. Com certeza, esperamos, né? Todo mundo espera aí uma prosperidade. E falando de oportunidades, é interessante falar, aquele investidor que tem o seu dinheiro aí lá na poupança, caderneta de poupança, que está sofrendo hoje com 0,37 ao mês da caderneta de poupança, né? Sofrendo com esse rendimento, que a poupança hoje tem uma regra de 70% do Selic, né, Ronaldo? Esse é hoje que está pagando hoje, praticamente hoje, essa taxa de juros para a poupança, né? 0,37, isso no ano dará em torno de 4,5, para ter uma noção. Se nós falarmos de uma inflação
13,8, 13,9, então você vê que o seu ganho é muito pequeno. A poupança deixou, desde que abriu a plataforma do Tesouro Direto, né, Felipe, deixou de ser um investimento, vamos dizer assim, não vejo o porquê. A rentabilidade é mensal, não é diária, mesmo sendo isento de tributação, é muito baixo o retorno. Então vamos dizer assim, quem está deixando o dinheiro na poupança está ficando muito para trás. O de hoje, a caderneta de poupança talvez é para aquele que quer ter mais uma liquidez, né? E mesmo assim tem coisa melhor, né? Tem hoje fundos de investimentos com resgate de pelo menos D+1, que a gente diz, um dia de resgate, está lá pagando, vamos dizer, vai pagar 0,45, 0,46, que já é um valor a mais com a mesma segurança, né? E aí, para quem pensa um horizonte mais longo, né, a gente vê, Ronaldo, né, como tem pintado esse CDB de PCA mais uma taxa de 4,5, né? Isso aí você está recebendo a poupança, muitas vezes, mais a inflação, né? Então você chega ao dobro. Isso ao longo do tempo, pessoal, se a gente conseguir 0,1, 0,2 ao mês, ao longo do tempo, juros compostos, é muito, muito dinheiro, faz a diferença, não fica no bolso do banqueiro, né? Fica realmente aí no bolso de quem poupou, né? Então, hoje tem uma gama de produtos, né? Então, para quem uma dica aí para quem já está com dinheiro de caderneta de poupança, nunca conheceu outros investimentos, vai lá, troca uma ideia com a gente. Tem lá um e-book, centraldoinvestidor.com, né? Ganha 70% mais que a poupança. E aí descobriu o LCA, né? Letra de crédito do agronegócio, que é um investimento da mesma segurança da poupança, isento de imposto de renda ainda. Tem o LCI, letra de crédito imobiliário, que financia o setor imobiliário, paga também mais que a poupança, né? Se consegue, tem um prazo aí no mínimo de 90 dias de aplicação, tá pagando mais que a poupança. E aí também tem o CDB, né, pessoal, aí que com certeza para quem trabalha com bancos já ouviu falar do certificado, depósito bancário, que é nada mais, você empresta dinheiro ao banco, o banco ele te paga uma rentabilidade. Mais uma vez falando, mesma segurança da poupança, e consegue um rendimento até maior, né? Então, 3 opções aí altamente conservadoras e com a mesma segurança da poupança. E além das taxas, Felipe, muito importante falar a regra, porque a poupança tem que comprar 30 dias para receber. Aniversário, né? É o tal do aniversário. Então, se sair em 29 dias, já não recebeu aquele mês. E seu dinheiro na curva de juros compostos só começa a rentabilizar a cada mês. Exato. Um CDB, uma LCI, uma LCA, que tem a mesma segurança, uma taxa melhor, rentabilidade diária. Então, um investimento a longo prazo, isso faz muita diferença, muita mesmo. Exatamente. Mas, Felipe, Ronaldo, como é que funciona a questão do imposto de renda? O imposto de renda ele é padrão nos investimentos de renda fixa. Quando você aplica, quanto maior o período, menor o imposto, né? Se você aplica por até 6 meses, 22,5% da rentabilidade que você ganha no período. 6 meses a 1 ano, 20%. 1 ano a 2, 17,5%. A partir de 2 anos, 15% de rentabilidade. Importante deixar claro que essas aplicações, mesmo com imposto de renda, ela paga mais que a poupança. Mesmo você tirando aquele imposto, ele ainda paga mais que imposto de renda, que a poupança. Isso é um cálculo que a gente acaba fazendo, né? No momento lá que o cliente quer aplicar. Felipe, Ronaldo, eu quero fazer uma aplicação por 6 meses. O que você tem de bom aí? A gente acaba fazendo esse cálculo. Com esse período, esse LCI é melhor. Mas para 2 anos, um CDB é uma boa opção, né? E existe hoje a possibilidade até de sair antecipado. Você não precisa ficar uns 2 ou 3 anos. Sempre é bom, né? Porque você recebe a rentabilidade cheia. Mas se você precisar do dinheiro, tem como resgatar ali em 2 dias. Tá na conta, tranquilamente. Recebe uma taxa pro rata, né? Então, é muita opção boa aí. A LCI e a LCA isenta, né, Felipe? Bom deixar claro, né? O CDB que tem a tributação. E muitas pessoas, mas é complicado, tributação, como é que eu vou fazer depois? Retiro na fonte, bem simples, não precisa você fazer nada, recolher uma guia de imposto. Retiro na fonte o produto no vencimento, bem tranquilo, as partes de tributação. Não vai lhe causar um estresse extra, alguma preocupação nesse sentido. Na verdade, a mesma visão que você tem no banco, você tem a única diferença, né, que é uma das principais, que é que esse movimento vem crescendo cada vez mais, é que você conosco, com a Esperato, com a XP, você tem acesso a mais de 40 bancos, 400 fundos de investimentos em um só local. Então você consegue
ter acesso a várias, consegue fazer qual é o melhor, o prazo de vários bancos, né? E aí entra o papel do assessor ajudar, né, com toda essa gama de produtos. O papel do assessor é ajudar o cliente com a sua necessidade, com o seu perfil, o que ele busca, e vai lá, a gente acaba talvez com esse perfil vamos colocar nessa aplicação. Então não existe mágica, a gente sempre tem que respeitar o perfil do investidor, não existe rentabilidade mágica, né? Então se você tem uma rentabilidade muito alta, você está correndo risco, né? Então pode haver parte negativa no período, mas a aplicação conservadora, para a gente conseguir entregar 0,1, 0,2 a mais, isso a longo prazo é realmente muito dinheiro, porque os juros compostos, como a gente falava já, Einstein, né, a 8ª maravilha do mundo, onde você consegue transformar aí R$300 em 1 milhão, né, o juro sobre juro, isso aí é algo que ao contrário também é verdadeiro. Se você tem dívidas, também você pagando o mínimo do cartão de crédito, toda aquela questão, juro sobre juro destrói. Então tem que vir para o lado bom da força, realmente tem que vir para o lado correto, aí, fazer com que os juros compostos sejam o nosso amigo. Essa questão, Felipe, que você mencionou da venda do título antes do período, além da questão da liquidez, é claro, muito importante, mas também o trabalho do assessor entra muito forte nisso. Vamos imaginar um cenário agora, conseguimos um IPCA mais 4 e ocorre um corte da taxa Selic de 2%. Então daqui a pouco você vende esse título no mercado secundário e ganha por causa disso. Então você não precisa muitas vezes carregar o título até o final e ganha um spread muito superior. Exato. Porque seu título fica muito valorizado no mercado. Você comprou num cenário uma Selic 6,5 e vende num cenário uma Selic de 4,5. Esse é um diferencial também que o assessor entra em contato com você e ele informa um bom momento para vender esse seu título. Exatamente. Então esse tipo de diferencial, esse tipo de trabalho que é muito feito em fundos de investimento, que sempre perguntam como um fundo de renda fixa tanto resultado. É um trabalho de gestor, que é muito importante e que te dá uma diferença no final. E o CDB mesmo, a aplicação mesmo do Tesouro, existe três formas de remuneração. Isso é importante sempre comentar. Você pode pegar um investimento com uma taxa de juros fixa, chegar lá, vamos pegar agora 9% ao ano. Isso aí, independente se a economia melhorar ou piorar, os 9% estão garantidos lá no período. Venceu a aplicação, volta o recurso para sua conta, o capital mais juros compostos no período. E a outra remuneração, é importante dizer, ligada ao CDI, a taxa de juros da economia, Selic, né, que ele segue realmente o rumo da economia. A poupança hoje, ela funciona dessa forma também, de 70% da Selic. Então cai o juro da poupança também, né? Toda a questão é a maneira mais conservadora, né, de seguir quando precisar, segue a taxa de juros. E a outra é o IPCA, né, senhores, que é o título ligado à inflação, onde você pode fazer uma carteira que, Felipe, eu quero fazer uma carteira que proteja meu recurso da inflação. Então existe lá a possibilidade do IPCA mais uma taxa de 4%, 5%. Um exemplo, na prática, se a inflação subir 10% no período, ele vai pagar 10% mais os 5%. Se a inflação fechar em 2%, vai pagar o 2 mais o 5. O que é interessante desse título para longo prazo? Ele sempre vai lhe proteger da inflação. Coisa que não acontece com a caderneta de poupança, porque se a inflação for 12%, 13% da poupança ela fica no 0,5 ao mês. Então, mesmo ao longo do prazo, a gente vê isso. Você vai tentar comprar um imóvel daqui a 20 anos, o imóvel subiu X e o seu dinheiro não rendeu. Aquilo ali faz com que haja uma perda de poder de compra real do seu dinheiro. Então, a caderneta de poupança, sempre digo, é uma aplicação que ela é histórica, né? Ela chama o pessoal, é importante que a gente está poupando, né? Mas tem coisa muito melhor, né? E a gente tem que ter respeito ao nosso dinheiro, né? Hoje em dia, Felipe, o investidor não pode aceitar algo menos que 100% CDI. Tem muitas alternativas no mercado para tu aceitar isso. E o investidor mais sofisticado, que precisa de um título diferente, temos IGPM+, temos dólar mais. Então tem uma gama de produtos gigantesca no mercado, que muitas vezes o pessoal nem oferta esse tipo de produto, e o assessor, analisando o perfil do investidor, consegue verificar isso.
E de vez em quando tem o produto ideal para você, para uma proteção que você precisa, e você nem sabia disso no mercado. Então as conversas de educação financeira sempre interessante. Hoje com o Google a gente tem muita informação. Ninguém engana ninguém. YouTube, muitos vídeos. Até no YouTube, quando tento enganar, não dura muito, né, Felipe? A gente tem uns casos de algumas pessoas que apareceram recentemente que comecei com R$1.500 e cheguei a 1 milhão rapidamente. Não vamos citar nomes, mas todo mundo acompanhou e virou meme. Então a gente vê que hoje tem acesso à informação e tem produtos. Então é sempre bom essa conversa e manter informado o investidor. Exatamente. É a famosa Betina, né, que fez um sucesso aí, até uma pauta que infelizmente não colocamos, acho que tá no pensamento aí de todos, a Betina, a famosa Betina que transformou R$1.500 em 1 milhão. É um marketing bem agressivo, né, principalmente aí da casa de análise, né, algo que para ter esse retorno realmente, né, novo, né, tem que ser uma máquina, realmente tem que ser um gestor muito bom, né, para conseguir esse retorno. Existe a possibilidade, existe, com risco existe, né? Você tem uma empresa aí, cresceu a receita também, você tem uma empresa, investiu na sua empresa, sua receita cresceu aí 5.000% em 3 anos, 5 anos, você realmente faz um sucesso, né? Então, o importante, a gente sempre cita nos programas que não existe mágica, né? Existe realmente trabalho, existe transformar, o objetivo nosso aqui é nada mais ajudar o investidor a transformar o trabalho em ativos, que os ativos gerem renda, que essa renda gere uma renda passiva para que a gente tenha uma prosperidade, né? Então essa é a lógica dos investimentos. Então temos que ter um respeito do nosso dinheiro. Aí com o tempo, né, senhores, com o tempo, quando a gente forma uma reserva financeira interessante, aí a gente começa a trabalhar com aqueles 10, 15%, né, que a gente vai buscar operações mais de risco, né? Então essa é a teoria até da diversificação, né? Então eu vou pegar aqueles 10, 15% e realmente eu vou aí buscar operações de risco. Se houver realmente uma perda naquele recurso, é só 10%, né? Não é algo muito uma perda que realmente pode ser absorvida pelos outros 90%, mas realmente se der certo, né, é natural nessa um ganho bem superior. O trabalho é toda uma análise de perfil e análise de objetivos, né, Felipe? Não é simplesmente ofertar um produto. Desde que começar a montar um colchão de liquidez, um pouco de oscilação, um pouco de proteção para o seu produto específico. Então é todo esse trabalho, não é assim, temos um monte de produtos e você escolhe. Tem que ser tudo analisado. Porque a pessoa muitas vezes pode observar, bom, eu quero colocar todo o meu dinheiro no que rende mais. Exato. Sim, mas você vai precisar do dinheiro que é 3 meses e vai pegar 3 meses no mercado de baixo. Então você não fez seu colchão de liquidez, que a gente fala muito. Exatamente. Eu sou um funcionário e eu posso ficar desempregado. Como que eu faço? Vou investir tudo para um prazo longuíssimo? Não pode. Então essa análise tem que ser feita, tem que ser um trabalho mais complexo, né, Felipe? Não pode. E o bom da diversificação, ela é toda uma questão psicológica, né? Se você realmente está comprado em risco durante um bom tempo e aí você vê uma queda no seu patrimônio, que nem ontem, no dia natural você acaba se esperando e vendendo, às vezes no pior momento, né? E porque o psicologicamente abala, né? Então você diversifica, porque daí você vê essa queda de -3 como oportunidade, eu estou diversificado, agora realmente aqueles 10% transformar em 8%, né? Eu vou realmente buscar 2% da renda fixa e vou aumentar minha posição em mercados, né? E isso a gente vê nos períodos Joesley Day, né? O Joesley Day aqui há 2 anos atrás, na prisão aí do Joesley Batista, foi uma queda terrível no mercado que gerou uma oportunidade de longo prazo para quem investiu naquele dia. Greves caminhoneiros, também mesma coisa. Então, quando a gente está diversificado, o nosso psicológico ele está tranquilo e a gente vê esses períodos de crise, oportunidade, já vou aumentar a minha parcela de retornos mais agressivos, um pouquinho mais ali, e isso faz com que o nosso psicológico aguente, né? Então a gente vai ter uma carteira conservadora, moderada, agressiva, e a gente pode ir alterando, né? Esse é o papel do assessor, principalmente, vamos alterar agora um pouco mais conservadora, agora um pouco mais de risco. Talvez essa janela de ontem gerou uma oportunidade bem interessante para a gente começar a observar. Então fazer o contrário do que a maioria faz, né? Acho que esse é o grande desafio. O realinhamento da carteira é muito, rebalanceamento é muito importante, né, Felipe? Porque vamos dizer que eu estou com a mesma carteira de 3 anos atrás, Selic era 14%.
Então, por que eu ia para a Bolsa correr isso se eu ganho mais de 1% ao mês? Hoje, Selic 6,5%, podendo chegar a 4,5%. Faz sentido eu ser extremamente conservador? Exatamente. Não. Faz sentido eu botar daqui a pouco 10%. Nós temos um fundo de ações, o Alaska Black, um fundo muito conhecido, que somente no mês de janeiro ele deu mais de 10% de retorno. Exatamente. Então, tem que ver se não é mais viável isso, mas esse é o trabalho que o assessor faz junto com o investidor, né? Acompanhando, tendo essa proximidade e entendendo mais a situação. Com certeza, com certeza. Muito bom o programa, hoje foi excelente, uma aula, acho que eu ganhei uma de economia, de finanças pessoais, finanças comportamentais, né? Muito interessante esse programa de hoje. Com certeza a gente vai disponibilizar até essa parte aí, fazer um trabalho para quem quer saber um pouco mais sobre investimentos conservadores, um pouco melhor que a poupança. Muito bom. Agradecer ao Ronaldo, ao Rui, todo o Marcelo, que hoje nos acompanhou no segundo bloco aí, enriquecendo o programa. Daqui 2 semanas estamos de volta.